Olá, meninas e meninos! Você sabe o que são blocos de conexão? O que eu vou apresentar para vocês hoje é um bloco de conexão muito interessante. Você pode trabalhar esse bloco de conexão com diversos outros tipos de blocos também. Ele é muito fácil, muito bonito e é um bloco muito simples, feito somente com triângulos. Então, os blocos de conexão, esse no caso aqui, é feito somente com triângulo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um trabalho que eu estou fazendo com o bloco de conexão em forma de triângulo. E estou trabalhando os outros blocos, um bloco muito simples, que é o bloco de quadradinhos, aonde eu peguei os tecidos da Alecrim já cortados, os quadradinhos já cortados. Então, eu tenho aqui um kit da coleção outonal. Deixa eu só ver onde que ele abre aqui. Tá tão bem embaladinho. Então, eu tenho aqui um kit da coleção outonal só de quadradinhos. Então, o que que eu fiz com esses quadradinhos aqui? Eu emendei, coloquei 4 por 4, certo? Peguei 16 quadradinhos, emendei e trabalhei com um bloco de conexão em formas de triângulo. Como que eu calculo isso? Então, vamos partir aqui, no caso, no bloco, vamos pensar, que o objetivo da aula hoje é o bloco de conexão. Vamos pensar nesse bloco de conexão de triângulos aqui. Antes de começar a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá a sua curtida e outra coisa, não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que tem no nosso canal. Então, o que que eu fiz aqui? Eu determinei que esse meu bloco de conexão, ele vai ter 24 centímetros. Isso significa que o outro bloco que ele vai conectar também tem que ter 24 centímetros. Então, eu preciso de dois blocos de 24 centímetros, tanto de quadradinhos quanto o de conexão. Então, se meu bloco de conexão tem 24, ele é um forpet. O que que é forpet? 4 pedaços, certo? Como que eu leio esse bloco? Eu sempre leio ele na horizontal. Então, eu vou tampar aqui, olha, vou fechar ele aqui e vou ver que esse 24 centímetros aqui, ele está dividido por quanto? Então, deixa eu só organizar aqui a mesa para ficar melhor a explicação para vocês. Esse bloco aqui, daqui a aqui tem 24 centímetros. Esse 24 centímetros, ele está dividido por 2. Então, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, o que eu faço? Eu pego 24, divido por 2, deu 12. Certo? 12 centímetros. Estes 12 centímetros, ele é o bloco já construído, Eu preciso ter a medida que eu vou fazer a diagonal e mais a medida de cada lado de costura. Então, eu vou ter 22 mais 1,5, por que 1,5? 0,75, margem de costura daqui, margem de costura daqui. Então, 12 mais 1,5, 13,5 centímetros, certo? Só que eu ainda tenho a diagonal. Então, a técnica de triângulo é acrescentar sempre 1 centímetro a mais. Então, estes 13,5 eu vou acrescentar mais 1 centímetro. Vai dar 14,5 centímetros. Então, aqui, olha, eu peguei 24 dividi por 2, 12. Por que por 2? Porque tem 1, 2. O 12 mais 1,5, 13,5. O que que é este 1,5 aqui? É a minha margem de costura, certo? Então, 1,5 aqui é 0,75 para um lado, 0,75 para o outro. Deu 13,5. No 13,5, eu acrescento mais 1, que este 1 são as diagonais. Então, eu cálculo da diagonal, 14,5. Então, eu vou ter que ter quadrados de 14,5 para construir esses triângulos aqui. Então, quantos quadrados eu vou ter que ter? Então, aqui eu tenho metade mais metade. Metade mais metade. Então, eu vou ter que ter um quadrado neutro, que é a base. Um quadrado neutro, que é a base. E um quadrado da cor. Então, um quadrado da cor. Um quadrado neutro da base e um quadrado neutro da cor.
de 14,5 centímetros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito, direito com direito, vou olhar fio de tecido, Então, como que eu olho o fio de tecido? Eu dou uma esticadinha assim, olha, estico. Se ele embabadar, ele está de atravessado. Se eu puxar, olha, tô puxando aqui, ó. Você tá vendo que ele não cede? Ele não cede. Então, o fio reto está aqui. Aqui é a mesma coisa, olha. Muitas vezes você consegue olhar pela própria trama do tecido. Tá vendo que não sei se dá para enxergar. A trama tá toda ela aqui, olha. Então, aqui é o fio do tecido. Então, fio reto com fio reto. Aí eu vou pegar de vértice a vértice. Vou riscar de vértice a vértice uma diagonal. Risquei de vértice a vértice uma diagonal. E vou riscar uma margem de costura de um lado. Uma margem de costura de um lado. A margem de 0,75 e uma outra margem de costura do outro lado. De 0,75 também. Eu estou usando aqui a régua palito que nós temos no site. No site nós temos a régua palito de meio, 1/4 de polegada e de 0,75. Eu estou trabalhando com 0,75. Então, estou com a régua, se você olhar aqui, olha, a marcação 0,75. Tá vendo? Ou você pode também trabalhar com 0,75 aqui da régua, olha. Aqui da régua. Então, eu tenho aqui, essa linha pontilhada vermelha é o 0,75. O preto aqui é 1 centímetro, o 0,75 tá aqui. E o meio tá aqui. Certo? Aí, o que eu faço? Coloco alfinete. E vou passar uma costura. Aqui. E vou passar uma costura aqui. Vocês viram que eu costurei somente 2 quadrados. Se eu estiver fazendo uma colcha, com certeza não serão 2 quadrados. Eu vou fazer vários quadrados. E para o seu serviço render, o que você pode fazer? Fazer o que eu fiz, costura de varal. O que significa costura de varal? Uma sequência da outra. Então, como se eu estivesse fazendo um varalzinho de triângulos. Eu não corto a linha. Eu faço todos eles do lado direito, depois eu volto fazendo do lado esquerdo. Então, eu já costuro todos os triângulos. Então, de repente, você pode construir 20 quadrados nas linhas de uma vez só. Você não fica parando e cortando, senão o seu serviço não rende. Então, para ter rentabilidade de serviço, você faça a costura de varal, que você vai ganhar muito, vai otimizar o seu tempo. Você vai ganhar muito tempo de serviço, né? Um ganho de serviço muito grande nesse caso. Aí, o que eu faço? Tiro os alfinetes e vou cortar de cada lado. Então, separo. A primeira coisa que eu faço é separar. E depois eu vou cortar na linha que eu risquei. Aí eu venho e corto na diagonal que eu risquei. Cortei um e cortei o outro. Ou eu corto com tesoura ou eu corto com um cortador. No caso aqui eu estou cortando com um cortador, então eu já aproveito e já tiro os cantos. Já aproveito e já faço isso daqui, olha.
Corto todos os cantos. Para não ter, depois não ter que ficar refilando e acertando o bloco. Dica, nunca fechei meu cortador, tá, meninas? Nunca faça isso, tá? Que você estraga a sua lâmina. Eu fiz porque estava fechado, mas nunca fica, tira e fica raspando o cortador. Senão a sua lâmina acaba rapidamente o corte dela. Tira as pontas, lixo. Aí eu venho com ferro, ou com a espátula e abro as costuras. Venho aqui e abro todas as minhas costuras. Cada quadrado, ele vai me dar 2 peças de triângulo. Então, cada quadrado, olha, ele me dá 2 peças. Cada quadrado me dá 2 peças. Para montar esse bloquinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente um. Deixa eu pegar um colorido que eu já tenho aqui passado. Eu vou pegar somente um do que eu fiz. Por quê? Para ele não ficar tudo muito no mesmo tom. Não ter 2 cores iguais. Então aqui no caso, eu preparei 4 triângulos. Um de azul, um do verde mais claro, um do vinho, um do verde mais escuro. Os pares deles vai para outro bloco, certo? Então, rende o serviço. Cada corte vai te dar 2 peças de triângulo, 2 células de triângulo, tá? Aí é muito simples, a montagem é muito simples. Venho aqui, vou fazer que nem um chapéuzinho, olha, que nem um chapéuzinho. Aqui o vinho, um chapéuzinho um chapéuzinho azul e um chapéuzinho branco, olha. Chapéuzinho branco, chapéuzinho azul, para poder entender melhor. Aí não tem erro. Direito com direito, direito com direito, direito com direito. Põe um alfinete de qualquer maneira nessa posição, que é onde eu vou passar a costura. Ó, pode ver que eu nem me preocupei em acertar. Por quê? Porque quando eu faço colchas, por exemplo, trabalhos maiores, várias sequências, né? Então, para você não virar o bloco na mão, eu coloquei o alfinete em qualquer posição, na posição correta. Em qualquer posição que eu digo, eu não fiquei acertando o tecido. Eu pus nessa posição aqui, olha, pus dessa posição assim, porque eu sei que eu vou passar a costura ao lado contrário. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar uma costura aqui e uma costura aqui. Se eu, de repente, virar o bloco na mão e passar a costura aqui, eu mudo o desenho do bloco. Então, agora sim, eu pego ele na mão. Vou até pegar esse aqui que está bem torto, ó. Pego ele na mão, solto o alfinete e agora sim eu vou acertar. Então, agora eu alinho todos os lados. Alinhei todos os lados e eu vou colocar o alfinete com a bolinha virada para fora. Vou colocar o alfinete com a bolinha virada para fora. Aqui, como eu tenho encontro de triângulos, aqui e aqui, eu venho direito com direito, posição super certinha, e eu vou pescar a primeira linha e eu vou pescar a segunda linha aqui. Fiz isso, bolinha para fora, tá pronto para ir para a máquina. Tá pronto para ir para a máquina. Sempre a bolinha eu deixo virada para fora. Por quê? Porque na hora que eu ponho na posição na máquina, a bolinha já está do lado da minha mão direita. Então, facilita para tirar esses alfinetes. Então, agora sim, acertei, alinhei o tecido aqui e aqui. Direito com direito, direito com direito. Posicionei. Pesquei uma linha de costura. Quando eu digo pescar uma linha de costura, é isso daqui, olha. Pesquei a linha de costura com a outra linha de costura aqui. Vira a bolinha para fora e agora a gente vai para a máquina. Agora a gente vai para a máquina e passar uma costura 0,75 aqui e uma costura de 0,75 aqui. Também na costura de varal. Vem comigo, vamos para a máquina. Pode passar em cima do alfinete.
Vocês viram que eu não risquei, quando eu fui para a máquina, eu não risquei a margem de costura? Por quê? Porque eu me baseei aqui pelo pezinho de máquina. Então aqui, olha, esse pezinho daqui até aqui, ele mede 1,5. Desse risco até aqui, ele mede 0,75. Eu até posicionei o dedo para vocês olharem que eu estava seguindo, estava margeando o tecido aqui na lateral do pezinho. Então, você pode optar também por essa outra facilidade de usar o pé de máquina como margem de costura para você ter o controle. Existe também um outro recurso que é você colocar um ímã. Você põe um ímã para você não correr. Existe nessas casas que vendem materiais de máquina de costura, tem um ímã. Você apoia esse ímã que ele te ajuda também. Eu não gosto muito do ímã porque como eu posiciono o alfinete virado pela direita, posiciono o alfinete dessa maneira aqui, o ímã vai bater no meu alfinete. Se você observar, eu não tiro o alfinete, eu passo por cima dele. Por quê? Porque ele vai facilitar esses encaixes. Se ele estiver posicionado do lado contrário do que você está costurando, você pode passar sem medo a máquina por cima do alfinete. O que não pode é o alfinete estar na mesma posição da costura que você está fazendo. Agora sim, eu tiro os alfinetes. Corto, separo e confiro. Vejo se bateu certinho, se a minha costura bateu certa, se os meus encaixes saíram certo. Feito isso, conferir, venho, abro a costura dos dois. Se não deu um encontro certinho, desmancha só aquele pedacinho e refaz. Mas sem muita neura, viu, gente? Ficar tirando, desmanchando, porque a pontinha não bateu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar da mesma maneira. Então, aqui, isso daqui, muitas pessoas acham que essa diferença que tem aqui, olha, que essas diferenças aqui é erro. Não é, isso daqui é a margem de costura para poder costurar o outro bloco. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, agora é direito com direito, posiciono, pego o triângulo, a parte bem do encaixe aqui, ó, bem do encaixe da ponta, encaixo nesta ponta aqui, nessa ponta não, nessa linha de costura aqui, e vou passar uma costura na horizontal. Vou para a máquina e vou passar uma costura aqui na horizontal. Passei a costura na horizontal, passo aberto, e ele vai dar o meu bloco prontinho, bem fácil de fazer. É um bloco de conexão muito interessante e ele me dá um efeito bastante interessante. Olha o design que ele cria com esse bloco de quadradinho. Um bloco de quadradinho super simples. Poderia ter feito um bloco de estrela, poderia ter feito um outro tipo de bloco. E a conexão dele forma esses quadrados em volta aqui. Fica bem interessante, bem bonito. Aqui no caso, nesse trabalho aqui, eu coloquei todo ele em tons de azuis. Não usei o vinho não, coloquei todo ele em tons de azuis. Então você pode trabalhar ele tanto monocromático, como foi o caso aqui, de trabalhar todo em tons de azuis e esverdeado, ou fazer colorido. Se fizer colorido, procura não deixar o bloco que vai ser par dele muito colorido, porque senão mistura. Se você fizer essa conexão aqui muito colorida, vai misturar, não vai dar um efeito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bloco bem fácil de fazer e com efeito visual muito interessante. Então, a partir de agora, muitas de vocês, eu não sei o que eu faço com os quadradinhos que eu compro da Ana Cosentino. Olha que dica boa. Dá para trabalhar os quadradinhos e os triângulos junto e dar um efeito muito interessante no seu trabalho. Pode montar bolsas, colchas, almofadas, tapetes. A criatividade agora rola solta, então depende só de você. E não se esqueça, marque, toda vez que você fizer, me marque que eu vou adorar ver o seu trabalho, compartilhar com todas as nossas meninas. Beijinhos e até a nossa próxima dica.
Você que assistiu a nossa aula aqui, você precisa saber que eu tenho uma escola de patchwork, que é o Portal do Patchwork. Lá você tem uma infinidade de aulas com diversas técnicas, diversas formas de você construir o patch, desde peças de costura criativa até patchwork. Quer conhecer tudo sobre o Portal do Patchwork? Aqui embaixo na descrição do vídeo, já está aparecendo, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações. Eu te espero lá!